Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre os gafanhotos de Apocalipse 9. O que são esses gafanhotos? Então, desde já, eu peço que você deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber todas as notificações. E, então, eu vou ler Apocalipse 9 aqui. E daí eu vou explicando para vocês, ok? O que eu entendo sobre esses gafanhotos. Então, irmãos, vamos ler a partir daqui, ó. Apocalipse capítulo 9. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes ao ouro. Os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas aqui. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Tudo que eu falei aqui para vocês tá nos profetas. Então, vamos para Amós 7, a partir do versículo 1. O Senhor Deus assim me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Então, aqui quando diz que era depois de findas as ceifas do rei, aqui é porque, os santos já foram selados. Não entra mais pessoas para o sacerdócio dos reis e sacerdotes glorificados, porque já foram selados, já fechou a porta da graça. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó, porque ele é pequeno? Olha só, aqui tem coisas importantes. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor. Então, o Amós mesmo entendeu que a erva da terra, que o Senhor disse, estava falando de Jacó. Por isso que ele diz: Senhor, perdoa, quem levantará Jacó, porque ele é pequeno. Daí Deus se arrepende disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Então Deus está dizendo aqui:
os gafanhotos, né? Os gafanhotos não vão comer completamente a erva da terra. Os gafanhotos não vão devorar totalmente a Jacó. Por isso que lá em Zacarias 14, Deus diz assim: metade da cidade sairá para o cativeiro, a outra metade não. Metade das casas serão saqueadas, a outra metade não. Não, porque Deus está cumprindo o que ele disse aqui com Amós. E lá em Zacarias, e lá em Apocalipse 9, Deus está dizendo assim: os gafanhotos não vão comer a erva da terra, nem verdura alguma, mas só os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Mais depois, eu já explico para vocês o que significa isso. Deles atormentar os que não têm o selo de Deus nas suas testas, ok? Então, o próximo texto que nós vamos ler é Joel 1, 3 ao 7. Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão o comeu. E olha só, logo depois que ele diz isso daqui: despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Olha só o que Deus diz logo em seguida: porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Então vocês sabem que vide e figueira tá falando de Israel, né? Na parábola da figueira tá falando de Israel. Às vezes Jesus fala da videira, falando de Israel. E aqui tá dizendo que subiu contra a terra dele. Logo depois que ele fala lá em cima dos gafanhotos, ele fala que subiu contra a terra dele uma nação poderosa e sem número, que tem dentes como dentes de leão. Olha só, os gafanhotos lá de Apocalipse, eles não têm dentes de leão, eles não têm boca de leão. E a besta de Apocalipse 13, que né, a gente sabe que é o anticristo e seu reino, ela é semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como boca de leão. Então aí nós vemos que os gafanhotos são aqueles 10 chifres que estão nas 7 cabeças da besta. E é eles que vão atormentar os que não têm o selo de Deus. É os 10 reis que vão atormentar os que não têm o selo de Deus. Então, vamos ir no próximo texto, que é agora nós vamos ir para Joel 2, o texto que eu falei, né? Versículo 24 e 25. Aqui, ó, versículo 24 e 25.
As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Quem que é o grande exército que Deus enviou contra a terra dele? É o exército dos gafanhotos, da locusta, do pulgão, da lagarta. Então, Deus está falando aqui que os gafanhotos é o grande exército que ele enviou contra Israel. E lá em Isaías 10 também está dizendo que é Deus que está usando o rei da Síria. É Deus que está com ele na mão, igual um machado, né? E está usando ele para cumprir o seu propósito, para ele ir contra a terra da qual Deus está irado, né? E Deus, através do rei da Síria, está derramando o seu furor contra aquela terra que ele está irado. Então, tá vendo como que o texto está se conectando? Já vamos lá para Isaías 10. Naum 3, versículo 17. Tá falando aqui, né, pra Nínive e tal. Tá falando pro rei da Síria. E olha só o que diz. Os teus pastores dormirão. Não, é aqui. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Então, olha só que interessante. Olha o que Deus falou. Os teus príncipes são como os gafanhotos, os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes no dia de frio. Subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Aqui, quando diz que subindo o sol voam, aqui é porque de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão, porque Jesus é o sol da justiça. E quando ele vir, né, é aquele mesmo episódio de Daniel, que a pedra vem e bate nos pés da estátua e tudo se torna pó, e o vento leva tudo e não se acha mais o lugar aonde estão. Igual tá dizendo aqui, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Entendeu? Então é assim que eu acredito. E aqui o texto está claramente falando que os gafanhotos são os príncipes e capitães. Então, esses que são os gafanhotos, eles são os príncipes e capitães de quem? Do rei da Síria. No contexto aqui, lá atrás está falando de Nínive. Aqui para frente está falando do rei da Síria. Então, os gafanhotos são os príncipes do rei da Síria, entendeu? Próximo texto que nós vamos ler se encontra em Isaías 10, 5, daí versículo 7 e daí versículo 8. Então, vamos lá. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Agora vamos aqui, ó. Ainda que ele, quem? A Síria, não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração tenta destruir e desarraigar não poucas nações. É aqui, ó, que tá o importante, que eu quero mostrar para vocês. Porque diz, não são meus príncipes, todos eles reis? Então aqui nós já temos, né,
claramente dizendo quem que são os príncipes. Lá em Joel tá os príncipes o grande os gafanhotos é o grande exército que Deus trouxe contra a terra dele. Lá em Naum nós podemos ver quem que é esse exército. É o exército dos príncipes do rei da Síria. Quem são os príncipes do rei da Assíria? São reis. Qual reis? Os 10 reis. Os 10 chifres da besta. Agora, irmãos, vamos ir lá no Apocalipse 9 de novo. Eu vou explicar lá para vocês. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Então essa estrela aqui, vocês sabem que ela é Satanás, né? Aqui nesse momento que ela cai do céu para a terra, é o momento que é a batalha no céu. Miguel e seus anjos batalham contra o dragão e seus anjos. E o dragão é precipitado na terra. É esse o momento que a estrela cai do céu. Tanto é que aqui é o primeiro aí, ó. E aqui onde tá a setinha aí, tá o anjo tá voando pelo meio do céu e tá dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então eu entendo que as primeiras 4 trombetas da metade da semana para trás. E essas 3 últimas trombetas dos 3 anjos da metade da semana para frente. E é na metade da semana que Satanás cai do céu. Por isso que aqui em Apocalipse 9, ele vê uma estrela que cai do céu para a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aqui eu vou explicar para vocês por que do poço do abismo. Então, abismo na Bíblia, ele fala tanto do Sheol, mas também abismo fala de mar. Lá em Apocalipse 11, quando a besta faz guerra contra as 2 testemunhas, ela tá dizendo assim, então, depois que acabou o ministério dessas 2 testemunhas, a besta que sai do abismo fez guerra contra elas. Então, o abismo fala tanto do Sheol quanto de mar também. Então, tá mostrando que esses gafanhotos saem e mar fala de povos, línguas e nações. Então, aqui tá falando que os gafanhotos saem são os 10 reis, são o exército dos 10 reis que sai de povos, línguas e nações. Da fumaça. E tem outra coisa que eu vou explicar para vocês. É dessa fumaça, né? Por que os gafanhotos saem da fumaça? Tá explicado lá em Isaías 14, versículo 31. Dá uivos à porta, grita, ó cidade, tua Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça. Não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Aqui, né, nesse contexto, quando ele fala da fumaça que vem do norte, ele está falando de um exército vindo contra os filisteus. Mas também isso, né, Deus já está aproveitando já para falar ali, né, Deus se aproveita desse texto aqui para usar lá
no dos gafanhotos. Que eles saem de uma fumaça. Por quê? Porque porque os gafanhotos são um exército que sai da onde? Da Terra do Norte. E é no norte que diz que tá o trono de Satanás, né? Então, vamos voltar lá pro Apocalipse. Apocalipse 9, versículo 3. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Aqui é outra coisa que eu vou explicar para vocês. Eu já expliquei por que eles não danificam a erva da terra, porque a erva da terra é Israel, mas agora eu fiquei devendo de explicar por que eles atormentam os que não têm nas suas testas o selo de Deus. Vamos lá. Pro texto que eu vou ler para vocês. Apocalipse 17, versículo 16. Tá falando, né, da prostituta, da grande Babilônia, que aqui tá dizendo, os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que dêem a besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus, tá? O que eu quero mostrar pra vocês tá aqui, ó. Esses 10 chifres, que são os 10 reis, eles colocam a grande meretriz desolada e nua. Comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Aqui é o momento que os gafanhotos estão atormentando os que não têm nas suas testas o selo de Deus. Esse é o momento que eles estão atormentando os que não têm nas suas testas o selo de Deus. Daí você pode me dizer assim, né? Você pode se confundir e se perguntar assim. Tá, mas... Só que os 10 reis, eles têm poder para agir por 42 meses. E os gafanhotos aqui no texto de Apocalipse, eles estão tendo poder para agir por 5 meses. Sim, só que os gafanhotos estão tendo poder para agir em Apocalipse 9 por... Os gafanhotos estão tendo poder para agir em Apocalipse 9 por 5 meses para atormentar. Os 10 reis estão tendo poder para agir por 42 meses para reinar. Há uma diferença entre atormentar e reinar. Entendeu? Então, o que significa isso? Que nesse tempo aí de 42 meses, dentro desse tempo, o anticristo vai dar a ordem que os gafanhotos, que os 10 reis não matem os homens, mas que apenas atormentem, né? Maltratem, torturem os homens por 5 meses. Entendeu? E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere os homens. Então, sobre isso de escorpião, tem passagem lá de Reis que o povo pede para Jeroboão. Jeroboão, para Roboão. Roboão, tira o jugo que teu pai Salomão pôs sobre nós. Daí ele diz, o vosso pai vos açoitou, meu pai vos açoitou com vara. Eu vos açoitarei com escorpiões. Então, quer dizer o seu tormento é semelhante ao tormento do escorpião.
tá dizendo que vai ser um tormento mais severo, né? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Então, porque eles são reis. Eles estão aparelhados para a guerra porque eles vêm para fazer guerra, igual tá lá em Abacuque. Eles todos vêm para fazer violência, guerra. Sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro. Seus rostos eram como rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Aquilo lá que eu expliquei para vocês, né? Tinham couraças como couraças de ferro, porque eles vêm para fazer guerra. O ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Passado já um A, e eis que depois disso vem 2 A's. Aqui, né, e tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon. E em grego era Apolion. Tá aí, ó, o significado. Apolion, o que significa? Destruição, destruidor. E Abaddon, o que significa? Destruição, destruidor. Nome hebraico daquele. Então, tem até aquele texto lá de Naum 2, versículo 1, que diz que o destruidor, o Abaddon, o Apolion, subiu contra Nínive, que no mesmo profeta fala que Nínive é a grande Babilônia. Então é esse Abaddon aqui, é esse Apolion aqui, ele é o anticristo. E esses gafanhotos, eles são os príncipes do Abaddon, do Apolion, entendeu? Então é isso, irmãos. Eu acho que os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Que eu quis mostrar para vocês que os gafanhotos não são literais, né? Mas sim que eles são os 10 reis, os príncipes do rei da Síria. É o exército que vem do norte, o exército dos 10 reis e do anticristo, que vem do norte. Entendeu? E daí eu mostrei pra vocês ali, né, o porquê que eles atormentam os homens por 5 meses. Mostrei porquê que os dentes são dentes de leão. E porquê que eles atormentam os que não têm o selo de Deus. E os 10 reis estão atormentando a grande Babilônia. Então acho que deu para os irmãos entenderem. Se os irmãos gostaram, deixe um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Comenta o que você achou, qual que é a tua dúvida, se você tem mais uma coisa para acrescentar que eu não disse no vídeo. Se você tem algum texto que mostre que os gafanhotos não são literais, enfim. Os irmãos deixam aí no comentário o que os irmãos pensam. Colocam um texto aí que esteja relacionado com o assunto dos gafanhotos aí. E é isso. Fiquem todos na paz de Cristo. Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo. Tchau.